Eu não comecei essa história como heroína, muito menos como vilã. Comecei como uma mulher cansada, com o coração remendado, e um menino de 5 anos que dormia abraçado a um dinossauro de pelúcia. Eu trabalhava quando dava, chorava quando ninguém via, e sorria quando a vida me empurrava contra a parede. Foi nesse empurra-empurra que conheci Fuad, o homem de 68 anos que falava mais baixo que sussurro e olhava como quem avalia uma joia, não para comprar, mas para colecionar. Eu o conheci numa terça-feira qualquer, no final de uma tarde de chuva. A galeria estava quase vazia e eu tinha acabado de revisar o texto de um catálogo com erros em cascata. Ele entrou, com um guarda-chuva de cabo curvo e um paletó que parecia ter sido feito só para o jeito como ele andava. Disse que a minha caneta era afiada. Eu respondi que em dias ruins ela era espada. Ele riu. Conversamos. Ele me ouviu como se eu fosse notícia boa depois de um dia inteiro de tragédias. Era charmoso, culto e disciplinado. E sim, era rico. A riqueza não suava nele, brilhava. O tipo de brilho que confunde quem passa a vida no escuro. A exigência veio cedo, como um cartão de visita. Ele queria uma esposa intocada. A palavra pingou pesada no chão entre nós. Eu respondi com ironia, perguntando se ele tinha um certificado de pureza emocional para apresentar em troca. Ele manteve o sorriso, um pouco caridoso, um pouco convencido, e disse: "É a minha tradição." Não discuti de verdade, apenas mostrei uma resistência educada. A verdade é que, naquela semana, eu tinha 2 boletos atrasados, uma geladeira magra e medo do futuro. Medo abre portas que a gente jurou manter trancadas. Eu tinha um segredo que para mim não era segredo. Era identidade. Eu era mãe do Theo, um menino que achava que nuvens eram travesseiros do céu. Ele era a minha alegria, meu centro, minha paz nas madrugadas insones. E eu não disse a Fuad. Não naquele começo. Não quando as flores de cheiro caro começaram a chegar com bilhetes impecáveis. Não quando ele me apresentou a restaurantes onde a luz parecia conspirar para nos deixar mais bonitos. Não quando ele perguntou dos meus sonhos e eu respondi: um teto firme e um jardim pequeno. Eu me calei e o silêncio começou a crescer como bolha de sabão. Linda por fora, prestes a estourar por dentro. Os encontros viraram rotina disciplinada. Toda quinta, às 8, sempre com histórias do deserto, de bibliotecas escondidas em palácios e de receitas antigas que curavam febres e tristezas. Ele falava, eu ouvia, eu falava, ele ouvia. Mas havia uma fronteira, a exigência dele e a minha omissão. Ele se referia à futura esposa como quem descreve uma peça rara, delicada, reservada, pura. Eu defendia que pureza mora no caráter, não no corpo. E ainda assim, eu fiquei. Eu me pergunto até hoje se fiquei por amor, por fascínio ou por cansaço. Talvez um trio. O pedido de casamento apareceu numa noite morna, com cheiro de jasmim. A aliança parecia um pedaço de lua. Eu quase disse não, por reflexo, não, por medo, não, por transparência tardia. Mas o sim saiu primeiro, e com o sim vieram as regras silenciosas. Nada de intimidades antes do casamento, nada de perguntas demais, nada de contradições. Ele ofereceu um mundo de mármore e seda. Eu ofereci um sorriso que tremia. Nos dias seguintes, ele organizou tudo com a precisão de um maestro. Cerimônia reduzida, uma viagem para uma ilha que só existia em mapas muito caros. Uma casa nova com janelas que davam para jardins cuidados por mãos invisíveis. Eu pensei no Theo todos os dias. Preparei para ele uma história. A mamãe ia viajar a trabalho. Ficaria poucos dias fora. Traria um presente grande e, mais importante, prometeria nunca deixá-lo. Deixei-o com a minha irmã, Tainá, que tem braços de abrigo e coragem de leoa. Ela me olhou. Percebeu que algo estava torto, mas não me expôs. Vai com cuidado, ela disse, e me abraçou como quem escreve com os braços a palavra volta. O casamento aconteceu sem melodrama, com música bem escolhida e sorrisos contidos. Eu me senti personagem. A minha mãe não estava.
por um acordo que fiz comigo mesma. Eu não queria os olhos dela perguntando se eu tinha certeza. Eu não tinha. Eu repetia a mim mesma a frase que as pessoas repetem quando estão à beira do precipício. Vai dar certo. A cerimônia terminou. Os convidados sumiram e eu fui dormir ao lado de um homem que falava comigo, como quem conversava com um segredo precioso. No avião rumo a tal ilha, ele insistiu em falar do futuro. Aulas de piano, tardes de leitura, viagens espaçadas para não cansar a rotina. Eu concordava, e o meu coração batia no ritmo das turbinas. A ilha nos recebeu com um pôr do sol de catálogo. A suíte era ampla, a cama parecia uma nuvem, e havia pétalas como se o chão tivesse florido por capricho. Ele me observou com uma mistura de desejo e devoção. Eu respirei fundo e, num impulso que misturava culpa e coragem, disse: Eu preciso te contar uma coisa. Há silêncios que cabem mundos. O dele foi assim. Eu contei do Theo. Disse que ele tinha 5 anos, que amava sorvete de uva e que achava que o barulho do trovão era céu arrumando as malas. Contei que eu não era a peça rara que a tradição dele pedia. Eu era uma mulher comum com uma vida real e um amor que veio antes de qualquer contrato. Quando terminei, o mar ainda estava ali. A lua ainda brilhava, mas o ar tinha ficado mais pesado. Ele respirou profundamente. Não levantou a voz. Não bateu portas. Apenas fechou os olhos por longos segundos, como quem precisa recalcular mapas. Você mentiu, ele disse, e a frase veio sem adjetivos. Eu concordei. Expliquei que omitir, naquele contexto, era mentir e que eu fiz isso por medo. Medo de perder a chance de um recomeço. Medo de ser julgada pela maternidade. Medo de admitir que eu não cabia no molde que ele sonhava. Você me tirou o direito de escolher, ele concluiu. E tinha razão. A lua de mel virou uma ilha de gelo. Havia polidez, mas não havia calor. Ele adotou um distanciamento de museu. Olho, aprecio, não toco. As refeições ficaram silenciosas, as caminhadas curtas e o quarto grande demais. Eu me sentava na varanda com um livro aberto que eu não lia e pensava no Theo. Contava as horas para ouvir a voz dele por chamada de vídeo. Inventava desculpas para rir, para que ele não percebesse que eu estava chorando de um jeito que criança nenhuma deve ver a mãe chorar. No 3º dia, Fuad me chamou para conversar. Disse que respeitava a minha história, mas que a mentira abria uma rachadura difícil de fechar. Falou de tradição, de honra, de expectativas e de promessas. Eu falei de realidade, de maternidade, de sobrevivência. Se você tivesse me dito, talvez tudo fosse diferente, ele arriscou. Eu perguntei, diferente como? Ele não respondeu. Engoliu o resto da frase como quem engole uma pedra. Voltamos da viagem separados no mesmo avião. Ele no corredor, eu na janela, e entre nós uma espécie de oceano interno. Ao chegar, ele me entregou as chaves da casa nova, as chaves do carro e um acordo. Poderíamos anular o casamento por divergência essencial. Ele se mostrava generoso, mas era uma generosidade com assinatura reconhecida. Tudo muito correto, tudo muito limpo, tudo distante. Eu assinei. Não por vergonha de ser mãe, mas por dignidade. Eu não queria que meu filho crescesse numa casa onde a palavra mentira ficasse pendurada no alto da sala. Contar a verdade para o Theo foi outro capítulo. Eu disse que a mamãe tinha ido a um lugar bonito, mas que o coração tinha lembrado que nosso lar era com ele. Ele me abraçou com a força pequena de quem sabe o que importa. Naquela noite, fiz macarrão com molho simples. Assistimos a um desenho e eu senti a casa voltar a ter barulho de vida. Depois vieram mensagens, rumores, pessoas curiosas tentando descobrir quem era o sheik, quanto valia o dote, se eu me arrependia. O que dizer para quem pergunta o preço de uma alma? Eu respondi pouco. Eu devia mais explicações a mim do que a desconhecidos. Passei dias sem abrir as redes, semanas sem passar em frente à galeria onde nos conhecemos. Mas a vida, que tem um senso de humor peculiar, foi me devolvendo aos eixos. Voltei a trabalhar
Peguei mais projetos, aceitei convite para escrever artigos, fiz cursos de noite. Descobri que o medo encolhe quando a gente caminha mesmo tremendo. Algum tempo depois, Fuad me telefonou. A voz dele continuava baixa, mas tinha outra densidade, como se as arestas tivessem sido lixadas pelo tempo. Ele perguntou do Theo, desejou saúde, pediu desculpas pela frieza da volta e disse que, se eu permitisse, gostaria de ajudar com a escola do meu filho. Eu agradeci e recusei, não por orgulho cego, mas porque eu precisava construir, com as minhas mãos, a casa onde eu dormiria em paz. Ele entendeu. Que você encontre alguém que aceite toda a sua verdade, ele disse. Eu desejei a ele o mesmo. Hoje, quando penso naquele título que parece manchete de escândalo, Sheik de 68 anos exigiu uma virgem, descobriu na lua de mel que eu tinha um filho de 5 anos. Eu enxergo outra história por trás da história. Uma mulher que tentou caber numa fantasia alheia e percebeu tarde que fantasias apertadas sufocam. Também vejo um homem preso a um ideal tão antigo que virou armadura. Armaduras protegem, mas impedem abraço. Eu aprendi que a verdade não tem hora perfeita. Ou ela entra com a gente pela porta, ou ela arromba a janela. Aprendi que o amor que conta não é o que nos transforma em estátua, é o que nos devolve movimento. Aprendi que tradição é palavra bonita, mas vira algema quando serve para medir a humanidade do outro. E aprendi, acima de tudo, que ser mãe não é um detalhe a ser omitido. É a minha principal biografia. Theo agora tem 6 anos e a letra ainda torta. Ele corre no pátio da escola, perde meia em par ímpar e ainda acredita que nuvens são travesseiros do céu. Eu trabalho de casa em alguns dias, em outros, saio cedo e volto com sacolas que trazem pão quentinho e cansaços de adulto. Às vezes eu acordo no meio da noite e penso na ilha, nas pétalas no chão, na aliança que machucava os olhos. Não penso com rancor. Penso com cuidado, como quem revisita um quarto antigo para recolher o que presta e deixar para trás o que pesa. Se você chegou até aqui, talvez esteja levando nas costas uma história que ainda não conseguiu contar inteira. Talvez você esteja com medo de perder alguém por dizer a verdade. Eu não vou romantizar. Contar dói, e às vezes perde. Mas todo silêncio cobra aluguel alto, e cedo ou tarde, a gente fica sem dinheiro para pagar. Se eu pudesse voltar, eu teria dito no primeiro jantar: sou mãe. Teria aceitado ir embora se esse fosse o preço. Teria chorado uma noite, não um casamento. A minha vida não virou conto de fadas depois disso. Virou algo melhor, provável. Eu posso pagar minhas contas. Posso levar o Theo no parque. Posso dizer não para convites que pedem moldes impossíveis. Eu posso, principalmente, contar essa história sem me esconder atrás de eufemismos. Houve erro? Houve. Houve aprendizado? Muito. Houve amor? Da minha parte, houve tentativa sincera de construir algo, mesmo que em terreno torto. Às vezes, a coragem não é ficar, é sair enquanto ainda há você para salvar. Talvez um dia eu encontre alguém que me olhe sem vitrines, que aceite minhas olheiras, minhas cicatrizes e meu filho com o dinossauro de pelúcia. Talvez esse alguém já exista em algum lugar. Até lá eu sigo. Uma mulher comum, com dias bons e ruins, que entendeu, na marra, que verdade é casa que não desaba com o primeiro vento. Se a sua história te pesa, se a sua verdade está batendo à porta, este é o meu convite. Abra. Não porque é fácil, mas porque é a única maneira de respirar inteiro. E se você quiser conversar mais, se identificar, pedir conselho ou simplesmente ser ouvido, me escreva. Compartilhe esta história com quem precisa lembrar que honestidade pode doer no começo, mas liberta no caminho. E se você acredita que histórias reais podem ajudar outras pessoas a se enxergarem com mais gentileza, siga-me e deixe um comentário agora. Qual verdade você decidiu não esconder a partir de hoje?